Alzheimer, quem cuida sofre muito? Você cuida aí na casa há pouco tempo de uma pessoa com a doença de Alzheimer. Não sabe o que fazer e já está sofrendo? Então, devagar e sempre, vamos conhecer a Rita, a quem no final eu vou dedicar uma poesia a essa lutadora e ao seu cãozinho, que juntos dão a volta por cima. Mas como este fato, existem diversas outras pessoas que já se sentiram perdidas ao começarem a cuidar de uma pessoa com a doença de Alzheimer. Por que pessoas que cuidam se sentem inicialmente perdidas? Por quê? Porque em algum momento não tiveram como resolver bem os problemas manifestados pelas pessoas que têm a doença de Alzheimer. Veja quais os demais porquês dessa relação. Primeiro, porque às vezes os problemas apenas se relacionam com o doente, isso dependendo do estágio da doença em que se encontra. Sobre isso, depois conheça os vídeos que tratam desses 4 estágios em diferentes momentos. Os links estão na descrição. Isso mostra como, levando em consideração os estágios da doença, fica mais fácil de entender a doença, porque normalmente são 4 estágios, mas tem até mais. E a pessoa, conforme vai conhecendo, conforme vai se relacionando com essa pessoa, ela vai se sentindo melhor para começar a entender mais ainda como a outra pessoa se sente e como ela também se sente. Muitas vezes por isso que a gente fala se ela sofre também, né? Porque na verdade não é fácil para quem cuida, né? Quem é cuidado já não é fácil porque também tem o lado dele, né? Segundo porquê pode acontecer também que a pessoa que cuida não conheça bem a doença de Alzheimer e o que essa doença faz no corpo do doente, ou seja, da pessoa que a outra pessoa cuida. Terceiro porquê. A BBC News em 2025, por exemplo, comenta algumas mudanças percebidas pela cuidadora na fala da pessoa cuidada. E essas mudanças ajudam a detectar o Alzheimer precoce em uma pessoa e o seu desenvolvimento. Quarto porquê. Quem cuida passa a entender que a doença de Alzheimer diminui sua capacidade de lembrar com agudeza dos fatos dos quais lembrava antes. Diminui também o uso da linguagem e da fala, porque o adoecimento acontece quando o doente tem dificuldade de lembrar de algumas palavras, e esse tipo de conflito indica sinais de declínio mental que você vê agora. Número 1. Dificuldade para pensar nas palavras certas pelo impasse de pensar. Número 2. No caso da dificuldade da cuidadora, é ter mais uma pessoa para cuidar do doente, mas não ter quem ajude. Então, às vezes, a pessoa está lá cuidando, até pode ser uma pessoa já da família dela, marido, mulher, mãe, pai, e ela precisaria de mais ajuda, né? E não tem quem ajude. E neste vídeo, eu quero chamar a atenção especial para a Rita, que cuida do seu esposo Lauro, nome fictício, que ela chama de Amorzão. Ela precisa trocar as fraldas do doente e não tem mais em casa. E na emergência, o que ela foi fazer? E se a cuidadora tem frágil constituição física, poucos recursos guardados para cuidar da pessoa doente, pede ajuda ao chamado Leozinho, que gosta de brincar com ele pelo vidro da janela do quarto. Ao ouvir sua história, eu pensava, o que ela, a cuidadora, vai fazer nessa situação? Além de magra, está adoentada e ainda consegue dar conta do recado e consegue lidar com muitos imprevistos. Sabe que até me arrepia? Ela queria chamar alguém mais para ajudá-la, pelo menos na hora do banho, mas não tem ninguém próximo. Para lhe homenagear com um trecho da poesia, dei o nome fictício de Rita para a lutadora, em nome de muitas outras. E você, está gostando deste vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Toque no sininho das notificações. É importante para mim e é de graça para você. Gente, eu fiquei sabendo algo nessa semana que cortou meu coração. Então é o caso de uma cuidadora que tinha de cuidar da mãe dela e também do irmão da mãe dela, ambos com Alzheimer. Ela estava sem saber o que fazer, sem dinheiro, sem outras ajudas, e estava preocupada. Assim,
Por enquanto, vamos à homenagem desta mulher, Rita, e o Leozinho, seu cachorrinho. E depois de recitar a poesia, vou contar algo mais. Poesia para a Rita. Lá vai então. Estou sozinha para o alimentar, trocar fraldas e ainda chorar. Ou melhor, prefiro cantar. Se for ao posto de saúde, remédios buscar, fraldas e mais, amorzão fica sozinho, chora, acha que não volto mais. Meus vizinhos moram longe, meu celular estragou. Minha família não vem, mesmo assim, não tenho o que fazer, eu vou. E antes de sair, seguro meu coração. Peço ajuda ao Leozinho para brincar com o amorzão. Bate de fora da janela. Com suas patinhas, os dois brincam. Depois cansam, depois dormem como criancinhas. E enquanto isso, a Rita vai longe, coração pulsando. Depois de um trecho a pé, pega o busão. Os três foram presenteados. Amorzão, esquecido com frequência. O cachorro, felizão. Ela, cuidadora quando chega, levando cheias a mão. Conseguiu? Enfim, foi preparar um lanchão. Gente, eu conheço muito mais histórias desde o tempo em que eu cuidava do meu pai, que também teve a doença de Alzheimer. E vejo que de um jeito ou de outro, quem cuida sofre muito. Quer saber alguma razão? Primeira razão: os doentes estão esquecidos, sofrem por não se lembrar do que gostariam de lembrar. Se agitam quando chega a hora do pôr do sol, por se sentirem inseguros, acham que vão ficar sozinhos, até a cuidadora acender a luz da sala. Assim, volta a sua segurança. E você, está gostando deste vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Toque no sininho das notificações. Segunda razão: nem sempre a pessoa que cuida pode contar com um animalzinho para distrair e ajudar o doente de Alzheimer. Em outros momentos, a cuidadora ou cuidador terá que negociar com os filhos, embora morem longe, ou até pagarem uma pessoa para ajudar a cuidar. O problema é que, em muitos casos, pode acontecer que um cuidador iniciante pode não ter a mesma paciência de quem cuida há mais tempo, o que faz com que o cuidador iniciante aproveite para dar-lhe banho, já que o doente naturalmente precisa da higiene. E aí é preciso também ter paciência para que as brigas não comecem, não por mal, mas porque especialmente se o doente não gosta de nenhuma água em algumas partes da cabeça e do corpo, que aí tem que ter paciência mesmo e devagarinho com aquela água, bem devagar. Mas a cuidadora, Rita, chega em tempo de acalmar o amorzão. A cidade deixa combinado para que outra pessoa ajude o amorzão na próxima vez. A história continua outro dia. E se você quer que um pedaço da sua história vire poesia, escreva aqui nos comentários, tanto a sua poesia quanto o que você gostaria de dizer para todos acompanharem a tua história. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe o vídeo Alzheimer. Quem cuida sofre muito. E a gente viu como a Rita, cuidadora, conseguiu driblar todas as dificuldades, apesar do sofrer. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Quero ver você de novo por aqui.